determinado ponto. E aí nós vamos ver que é uma separação que já se coloca, não só como apenas doutrinária, mas também como uma separação até legal. Nós temos o crime propriamente militar, o que seria ele? Não há um conceito ainda unânime a respeito. Mas nós sabemos que esse crime propriamente militar, ele deveria ser o crime que se volta exatamente contra aquela função primordial das Forças Armadas e que tem que ser praticada por militar. Então, isto seria o propriamente militar. E o outro impropriamente militar seria o crime que pode ser praticado por pessoas estranhas à força ou crimes que estariam também colocados no Código Penal comum do mesmo modo, só vai mudar os figurantes, ou com pequenas diferenças, pequenas, quase insignificantes diferenças. E aí nós teríamos o crime impropriamente militar. E o nosso Código Penal Militar, ele tem vários crimes impropriamente militares. Quando nós falamos em crime militar, falamos em tipificação, impõe-se lembrar que a parte que tipifica um crime não vai trazer exatamente, com certeza, o envolvimento do seu agente com a justiça militar. Vejamos, eu falei no crime de homicídio. O homicídio está tipificado no Código Penal Militar. É só matar alguém, pena de tantos a tantos anos de reclusão. Eu não posso, apenas pelo tipo, dizer se o crime ele é militar ou é comum. Quando eu estou tratando de um crime propriamente militar, é fácil. Mas quando eu estou diante do crime impropriamente militar, não é fácil. Então, o legislador, sabendo disso, ele já trouxe no seu artigo 9º, o seguinte: consideram-se crimes militares em tempo de paz. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. 2. Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Isto aqui é uma competência ratione persona. Então, militar em situação de atividade, contra militar em situação de atividade, o crime, desde que tipificado no Código Penal Militar, ele será um crime militar. Outro, por militar em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Outro, por militar em serviço, ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Outro, por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Outro, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. 3. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1º, como os do inciso 2º nos seguintes casos. É interessante notar que aqui aparentemente está restringindo. Aí, de repente, diz, não só os no inciso 1º, como no inciso 2º, mas nos seguintes casos: contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra
funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de função inerente ao seu cargo. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. E aí nós temos, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal. Bem, aí o parágrafo único vai dizer algo que vai reduzir um pouco a competência da justiça militar. O parágrafo único assim diz: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum. Existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso para afastar da Justiça Militar da União a incidência deste parágrafo, para que ela fique apenas em relação à Justiça Militar dos Estados e do DF. Bem, nós teríamos aqui, portanto, a configuração dos crimes militares em tempo de paz. Já vimos que para identificar um crime militar nós temos que ligar não só o tipo como esses elementos, para ver se esses elementos estão presentes. E temos também no artigo 10 o seguinte: a configuração dos crimes militares em tempo de guerra. E aí o legislador vai dar, mais ou menos em semelhança com o que fez no artigo 9º, a identificação desses crimes em tempo de guerra. Bem, nós temos aí, nós falamos que a Constituição, ela refere o crime propriamente militar. É o artigo 5º, o inciso 61, ao tratar da prisão, ela vai ressalvar o crime propriamente militar. Nós vamos ler mais adiante esse artigo. Nós temos, então, estava eu afirmando a vocês, o primeiro princípio que é aplicada na justiça militar e que está no artigo 1º do nosso Código, que é o princípio da reserva legal. Então, esse princípio da reserva legal, o princípio da legalidade, nós temos que lembrar que, bem, nós aprendemos e repetimos a vida toda esse princípio já como o nullum crimen, nulla pena, sine previa legem. Nós vemos que, se eu digo não há crime, não há pena sem lei prévia, eu já estou colocando ao princípio da legalidade um outro princípio que lhe é essencial, que lhe é indissociável. Então nós temos o princípio da legalidade, vai dizer, não há crime sem lei. Mas nós vamos ter que o princípio da anterioridade da lei vai dizer, não há crime sem lei prévia. Então, nós precisamos não apenas da lei, mas que a lei seja prévia. Porque esse princípio é uma garantia do cidadão. E o cidadão, para ficar realmente garantido, ele tem que ter tipificado uma conduta como criminosa por meio de lei que seja anterior à conduta em si, ao ato praticado. Então, nós vamos ver, repito, não há crime sem lei, não há crime sem lei prévia. E daí ainda decorrem dois outros princípios, que é, a irretroatividade da lei penal. Porque eu não posso criar uma lei hoje penal e simplesmente fazer que ela seja retroativa a um momento anterior à lei. Então, a irretroatividade da lei penal decorre desse princípio. E um outro, que é a exceção a essa irretroatividade. A retroatividade benéfica da lei penal. Aí é um outro critério que é considerado, porque se em determinado momento nós passamos, a sociedade, a comunidade passou a achar que aquela lei, aquele ato passou a ser admitido socialmente
Por que punir aqueles que praticaram o ato quando não era admitido? Atenção que a retroatividade benéfica, ela vai ter exceções. Por exemplo, nas leis temporárias. Porque se não tivesse essa exceção em relação às leis temporárias, toda e qualquer lei temporária emergencial não seria cumprida. Porque todos saberiam que, cessado o seu tempo, cessada a sua vigência, nada mais seria exigido. Tem alguma dúvida acerca do que está sendo falado? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. No Brasil, um civil pode praticar um crime militar e ser processado pela Justiça Militar da União? Pode. Nós olhamos agora mesmo, pelo artigo 9º, a inclusão do civil. Lembrando que a Constituição de 88, ela excluiu o nome civil. Todas as constituições, desde 34, estão falando na inclusão do civil. E a de 88 excluiu. Ao excluir, ela não excluiu o civil, porque ela continuou dando a competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E então ela deu toda a força a essa lei. A lei estabelece a presença do civil. É claro que a inclusão do civil na jurisdição militar, penal militar, ela é muito discutida em termos internacionais. Ela é discutida em termos internacionais porque toda a justiça militar que existe atualmente, ela é uma justiça desligada do poder judiciário. Então, se ela está desligada do poder judiciário, se ela está no campo administrativo, nós vamos ver que o civil ali submetido parece agredir direitos fundamentais. Parece. Mas o movimento relacionado aos direitos humanos pretende a exclusão do civil como estando sob a jurisdição penal militar. Mas eu gostaria de esclarecer algo, que às vezes aqui no Brasil nós não entendemos bem. Quer dizer, não entendem bem porque não fazem uma correlação. Quando nós falamos justiça militar, justiça administrativa, nós temos que ver que no Brasil nós temos o poder judiciário como um poder. E o poder judiciário, aqui para nós, por exemplo, nós temos como direito fundamental a possibilidade de recorrer ao judiciário sempre que estivermos com uma lesão ou ameaça de lesão a direito. Só que nós